Muito bem. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre Silêncio, que é um romance de 1966. Trata-se do livro mais famoso desse autor japonês chamado Shusaku Endo, ou algo que o valha, que foi um escritor japonês que ainda na infância se converteu ao cristianismo, e essa é uma informação muito relevante porque neste romance o autor fala justamente sobre o cristianismo japonês, ou para ser mais exato, sobre a perseguição aos primeiros cristãos que foram até o Japão em missões de evangelização ainda no século XVII. Eu li este livro aqui, do qual não sabia nada a respeito, porque foi feita sobre ele uma reunião com apoiadores aqui do canal. Enfim, então ainda bem que isso aconteceu, porque eu tive a oportunidade de conhecer um romance tão interessante. E veja, o fato de se passar no Japão do século XVII já cria uma dificuldade a este meu vídeo, já que, como vocês bem sabem, meu conhecimento sobre literatura e sobre a história do Japão é quase nulo. Felizmente, nessa minha edição aqui, e acredito eu que em outras isso também ocorra, há um prefácio escrito por um sujeito chamado William Johnston, se não me engano. Deixe-me ver aqui. Exatamente, que, salvo erro, foi o tradutor deste livro do japonês para o inglês, e aí essa minha edição aqui, na verdade, é uma retradução do inglês para o português. Nesse prefácio, há várias informações que auxiliam a entender muito melhor o período retratado neste, que no fim das contas é um romance histórico. E aí, dada essa minha ignorância sobre o contexto histórico do Japão do século XVII, etc. e tal, eu vou aqui falar um pouquinho de todo esse panorama que nos é dado nesse texto do prefácio. O que acontece é o seguinte: o cristianismo chegou no Japão em meados do século XVI por meio de um missionário jesuíta chamado Francisco Xavier, cuja missão foi continuada por um outro missionário chamado Alessandro Valiagno, ou algo que o valha. Esse segundo missionário foi ao Japão em 1579 e lá chegando ele se deparou com uma comunidade de mais ou menos 150 mil cristãos japoneses recém-convertidos, o que significa que era um número, para a época, bastante expressivo e, sobretudo, bastante animador. Inicialmente, mesmo as autoridades japonesas se converteram a essa nova fé, muito embora o maior número de recém-batizados fosse da parcela mais pobre da população. Isso porque, como o cristianismo é uma religião que prega a ideia de um paraíso que vai recompensar as dificuldades da vida, essa nova religião atraía sobretudo as pessoas mais pobres. Mas essas autoridades não se convertiam apenas por uma fé legítima. Havia também interesses comerciais e políticos em jogo. Esses interesses políticos giravam em torno, sobretudo, dessas autoridades querendo barrar a influência dos monges budistas em outros setores da sociedade que não o setor propriamente religioso. Quanto aos interesses comerciais, eles se deviam ao fato de que, geralmente, os jesuítas também facilitavam as relações entre o Japão e outros países, porque, afinal de contas, como diria lá o Camões, esses navegantes foram dilatando a fé e o império. Além do mais, essa súbita expansão do cristianismo no Japão, em uma empreitada bastante exitosa, diga-se de passagem, também se deve ao fato de, devido às guerras internas, não haver no Japão, naquela época, um governo central muito forte. E isso permitiu aos missionários ir de um lugar ao outro com alguma facilidade sempre que eles eram perseguidos. Então, como não havia ali um governo
central para gerenciar essa busca aos missionários, era muito mais fácil que esses missionários escapassem quando alguma coisa dava errado. Porém, aos poucos, outros comerciantes, sobretudo ingleses e holandeses, passaram a frequentar também os portos do Japão, o que enfraqueceu a dinâmica comercial estabelecida com os jesuítas, e esses novos frequentadores trouxeram notícias que deixaram os governantes locais japoneses bastante preocupados. Isso porque esses novos comerciantes falavam sobre a influência que a igreja tinha na Europa e que, às vezes, essa influência não era apenas religiosa, mas também política. Né? Então, em vários países, às vezes, o poder da igreja era maior do que o poder do rei. E aí, por conta disso, esses governantes japoneses começaram a ficar um pouco preocupados com aqueles missionários ali. Tanto que os jesuítas estavam sendo expulsos de vários países, como depois aconteceria, inclusive aqui no Brasil, a partir de 1759, lá, por ordem do Marquês de Pombal, né? E aí, ao tomarem conhecimento de tudo isso, as autoridades japonesas começaram a ficar muito preocupadas com essa devoção extrema dos cristãos novos ao que os padres diziam, e assim, em julho de 1587, houve um primeiro decreto de expulsão que não foi levado muito a sério com o passar do tempo, já que essa comunidade cristã já contava com quase 200 mil pessoas. Tanto é assim que, 10 anos depois, o governo teve que ser mais enérgico ao descobrir um grupo de cristãos vivendo ilegalmente no Japão, e assim foi que 26 cristãos japoneses foram crucificados, né, em 1597. Em 1614, o novo governo local foi ainda mais enérgico nessa repressão ao cristianismo, justamente com medo da influência da igreja na vida política e espiritual do país, como sendo um sinal de um interesse imperialista. E aí basta que a gente veja o que aconteceu nas Américas, enquanto as pessoas tentavam dilatar a fé e o império, né? O fato é que entre 1614 e 1640, estima-se que houve entre 5 e 6 mil mártires do cristianismo no Japão, só que havia um problema muito sério nisso, porque uma das bases do cristianismo é justamente o martírio. Então, ao martirizar os missionários, o governo acabou atraindo ainda mais devotos. Foi aí que alguém teve a ideia de não simplesmente matar os padres, né, os missionários, mas sim de torturá-los até que eles negassem a própria fé publicamente, que é a tal da apostasia, tantas vezes referida aqui neste romance. E essa apostasia envolvia desde uma cerimônia em que o cristão deveria pisar em uma imagem de Jesus ou da Virgem Maria, até torturas físicas, como ser queimado vivo, ser amarrado na beira de uma praia até que a maré subisse, e aí a pessoa ia morrendo afogada. Havia também uma prática conhecida como o poço, em que a pessoa era colocada de cabeça para baixo em um poço com pequenos cortes atrás das orelhas, nas têmporas, enfim. E assim, o sangue ele ia escorrendo lentamente devido à pressão da pessoa estar de cabeça para baixo, e aí a pessoa podia demorar até dias para morrer, e era uma morte muito agônica, né? E tudo isso é descrito aqui no romance, então pode ser que isso acabe, enfim, sensibilizando muito algumas pessoas, então é preciso ter aqui um pouco de cuidado com o momento que você vai ler este livro. E aí vejam, o primeiro missionário apóstata no Japão de que se tem notícia foi um sujeito chamado Cristóvão Ferreira, que não apenas renunciou à fé depois de ter sido torturado por 6 horas lá naquele poço, como também passou a colaborar com o governo na perseguição aos cristãos, e
como se isso não fosse o bastante, esse Cristóvão Ferreira adotou um nome japonês e se casou. Tudo isso aconteceu em 1632 e gerou um verdadeiro escândalo entre as autoridades eclesiásticas, tanto que em 1643 um grupo de 10 missionários entrou ilegalmente no Japão, não só para tentar descobrir se era verdade toda essa história da apostasia lá de um missionário tão importante, tão ilibado quanto Cristóvão Ferreira, mas também para tentar continuar batizando e catequizando os japoneses clandestinamente. Um desses 10 missionários foi a base para que o Shusaku Endo criasse o protagonista aqui desse romance, que é um padre chamado Sebastião Rodrigues, ou seja, o autor se baseia em eventos e personagens reais, mas cria toda uma ficção a partir desses aspectos históricos. No caso aqui deste romance, né, no caso aqui de Silêncio, esse grupo de missionários não é tão numeroso, até porque administrar 10 personagens levaria muito mais tempo do que as 270 páginas do romance comportam. Então veja, aqui ao invés de 10, são apenas 3 os missionários, sendo que destes, apenas 2 conseguem chegar ao Japão, porque um adoece e fica pelo meio do caminho. Então, de início, a gente acompanha todas as dificuldades dessa entrada clandestina no Japão por meio de cartas, quase relatórios escritos por esse tal Sebastião. E esses missionários do romance pedem permissão para seguir viagem também por um motivo pessoal, já que eles tinham sido alunos do Cristóvão Ferreira, eles o admiravam muito e por isso achavam inconcebível que uma autoridade tão bem conceituada, tão ilibada, tivesse realmente incorrido em apostasia. Então, quando a narrativa começa, o Japão já se fechou comercialmente e os únicos barcos que podem se aproximar da costa japonesa são os holandeses, o que exige toda uma maracutaia para que esses padres portugueses conseguissem finalmente entrar no país. Os primeiros capítulos aqui do romance são então narrados por meio desses relatórios do Sebastião, e por meio deles a gente percebe não só todas as dificuldades enfrentadas por esses missionários, mas também toda a paranoia e o medo de ser pego, que é algo que poderia acontecer a qualquer momento e de fato acaba acontecendo depois que o protagonista e o outro, o padre, acabam sendo traídos por um japonês. Porém, a partir de certo ponto, um narrador em terceira pessoa e onisciente assume a condução desse enredo e isso cria um distanciamento que nos permite observar com alguma imparcialidade ou com uma imparcialidade relativa a atuação desses padres. E é assim que começam várias discussões teológicas e culturais que são muito interessantes, ainda que elas tornem o ritmo da narrativa um pouco lento. Então, na verdade, eu até gostei um pouco mais desses momentos teológicos do que daquilo que estava sendo narrado de fato, mas eu reconheço, por outro lado, que nem todo mundo vai gostar disso, e aí nesses momentos o ritmo do romance acaba caindo um pouco. Então, por exemplo, discute-se aqui o contraste e o encontro entre o Ocidente e o Oriente, principalmente porque os documentos oficiais que nós temos dessa época foram todos escritos pelos próprios jesuítas. Né? Então há aqui esse embate. Né? Diria lá o Eduardo Said que o Oriente foi construído pelo Ocidente e, de certa maneira, isso é tratado aqui também. Além disso, pergunta-se aqui, em vários momentos, como é que a gente vai entender uma figura tão complexa quanto a figura de Judas, o traidor, né? Porque será que o Judas merece o perdão ou será que ele foi predestinado a trair Jesus, então ele não tem culpa pela traição? Porque, afinal de contas, será que Jesus teria sido crucificado para purgar os nossos pecados se não fosse pela traição de Judas? E aí tudo isso vem à tona porque, como eu disse antes, o protagonista vai ser traído. Ele vai ter o seu Judas aqui também em algum momento.
né? Além disso, existe aqui uma comparação muito interessante entre o shintoísmo e o cristianismo, e com isso nós percebemos que existe uma dificuldade não apenas política, mas também teológica para o estabelecimento do cristianismo no Japão, porque afinal de contas o Deus cristão ele não faz parte da natureza. Na verdade, ele está completamente distanciado da natureza, o que é muito diferente da visão shintoísta da relação entre a divindade e a criação e o mundo, né? E é por isso que se cria, principalmente a partir de um comentário do prefácio do livro, essa imagem do Japão como um pântano, para demonstrar que essa homogeneidade entre o ser humano, a natureza e a divindade fazia parte do sistema teológico do shintoísmo, mas não do cristianismo. E é por isso que, em algumas das discussões estabelecidas aqui no romance, entende-se que qualquer tentativa de expandir o cristianismo no Japão não vai dar certo por causa dessa incompatibilidade teológica. Então há que se pensar não só no cristianismo, mas no que seria um cristianismo japonês, com características japonesas. Daí a importância dada à imagem de Jesus ou à imagem de Maria como esse jeito de corporificar a divindade do Deus do cristianismo. Todas essas discussões vão acontecendo aos poucos, conforme o Sebastião e o Francisco, que é o padre que é amigo do protagonista, estão ali averiguando toda essa história envolvendo o padre Cristóvão, e, na verdade, eles vão aos poucos percebendo que talvez não seja tão fácil assim encontrar com aquele padre supostamente apóstata. Mas o fato é que o Francisco e o Sebastião passam a ser perseguidos e finalmente acabam sendo presos, ou seja, sabe-se que a qualquer momento, a partir de então, eles seriam submetidos a todas aquelas torturas que eles ouviram falar desde o início da viagem. Graças a isso, então, o autor passa a discutir questões ligadas ao pecado, ao mal, à graça, ao martírio como modo de tornar a santidade algo físico, a crise de fé diante de uma situação absolutamente hostil e ao modo como essas pessoas podem se relacionar com Deus. De início, a gente até percebe que o protagonista é um pouco idealista no que se refere ao martírio, sobretudo ao martírio de Cristo na cruz. Inclusive, quando ele mesmo passa a ser supliciado, o Sebastião praticamente se compara a Jesus. Então, por exemplo, primeiro ele passa a comparar o seu traidor a Judas. Depois, ele pensa no caso de Jó, que mesmo ao ser testado, manteve a sua fé intacta, mas ainda assim se rebelou, né? Porque isso é uma coisa que as pessoas costumam se esquecer, porque no livro de Jó, se você pega o início e o fim do livro, Jó está muito ali tranquilo com tudo aquilo que aconteceu, ele se lamenta, mas ele fala, Deus é mais, eu vou sair dessa. Só que no meio do livro de Jó, é o livro inteiro ele reclamando, porque Deus o havia abandonado. Então, em vários momentos, esse protagonista aqui se lembra do caso de Jó, que a gente lembra por ter se mantido com a fé intacta, mas ao mesmo tempo ele ficou em vários momentos ali reclamando de tudo isso que lhe aconteceu. Até que finalmente, depois que começa a sua prova de fé e ele se vê diante do cálice da amargura, para recuperar lá a imagem dos evangelhos, o Sebastião passa a se ver como uma espécie de novo Cristo. E aí, por falar nisso, a partir de certa altura, o protagonista parece até mesmo ter algumas visões com a imagem de Jesus ou coisa parecida. O fato é que depois de ser preso, o Sebastião é vilipendiado, ele é escarnecido, ele é torturado e, o que é pior, ele se vê cada vez mais tentado a negar a sua fé, não para se salvar, mas numa tentativa de salvar o grupo de cristãos japoneses que as autoridades passaram a torturar também, dizendo que enquanto os padres não apostatassem, aquelas pessoas também seriam supliciadas. Tudo isso faz com que
o Sebastião se encha de dúvidas quanto ao modo como o cristianismo estava sendo cultivado no Japão. E aí ele pensa, será que vale a pena não negar a fé se para isso tanta gente deve continuar sofrendo? Ele deve ou não incorrer em apostasia? E aí, aquela atitude do padre Cristóvão, que antes, vista de fora, parecia inconcebível, começa a fazer mais sentido conforme toda essa tribulação coloca a fé do protagonista em jogo. Não tanto a sua fé em jogo, no sentido em que ele parou de acreditar, mas ele começa a pensar na validade da sua fé diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Porque enquanto ele não se declarasse um apóstata, não só ele, mas outras pessoas continuariam sofrendo fisicamente. Né? E aí, diante disso, será que vale a pena continuar mantendo a sua postura de missionário irreversível nesse seu posto de evangelizador? Né? E esse, para mim, é um dos momentos mais dramáticos do romance, quando esse padre vai percebendo que, se ele e os seus colegas não estivessem ali, aquelas pessoas que já tinham sofrido tanto na vida não estariam sofrendo ainda mais, porque, afinal de contas, as pessoas só estão sendo torturadas porque estavam tentando ajudar esses padres. Diante disso, aquela imagem gloriosa e heróica do martírio vai perdendo seu espaço. Na verdade, em um contexto como aquele, negar a fé é um ato mais heróico do que se manter firme nela. É como se, diante de tanto sofrimento, não apostatar fosse mais um gesto de vaidade, de orgulho, do que um gesto de fé legítima. Será que Deus estava assim tão preocupado com um padre enquanto tanta gente estava sofrendo? O que será que é mais importante? Salvar aquelas pessoas da tortura ou se manter firme no cristianismo para tentar salvá-las no mundo espiritual? E diante de tantas dúvidas, Deus permanece inescrutável e silencioso. Deus não faz nada, não manda um sinal de fumaça para ajudar aquela gente, e o padre se pergunta: por quê? Por que esse silêncio, mesmo com tanto choro e ranger de dentes? Nesse sentido, o silêncio aqui do título do romance não é apenas o silêncio dos cristãos japoneses que não podem expressar a própria fé, mas também é o silêncio do próprio Deus, que parece ter abandonado aquela gente ao próprio azar, incluindo os missionários que foram ali como representantes da bondade divina e acabaram sendo responsáveis por toda aquela desgraça que estava acontecendo. Enfim, trata-se de um romance muito forte, né, como você deve ter percebido, e de um romance muito interessante. Então é aquele tipo de livro que ele não é fácil de ser lido, ele toca em temas muito espinhosos. Imagino eu que para quem é cristão, algumas das discussões aqui podem ser até um pouco mais pesadas do que foram para mim, por exemplo, mas ainda assim é um tipo de livro que eu acho que todo mundo deveria ler, todo mundo que se interessa pelo cristianismo deveria ler, todo mundo que se interessa por teologia deveria ler, porque as discussões aqui presentes são assim primorosas, sobretudo pensando nessa relação de como o homem se entende diante de Deus. Eu achei assim essas discussões maravilhosas, então fica a enfática recomendação aqui deste Silêncio, do Shusaku Endo. Não sei se é fácil de encontrar este livro, mas se você se deparar com ele por aí, fica aqui a minha recomendação, certo? Ao longo dessa leitura, eu acabei me lembrando também de um outro livro que eu li no ano passado, que é este Sob o Sol de Satã, do Georges Bernanos. Não fiz vídeo para este livro na época, mas eu fiquei pensando, eu acho que eu vou reler as minhas anotações para poder falar um pouquinho sobre ele, para aproveitar aqui o embalo, né, que eu já fiz um vídeo falando sobre a Paixão, que é um livro que tem todo um diálogo com o contexto religioso. Agora fiz aqui esse vídeo sobre o Silêncio, que também elabora essa questão do cristianismo, e eu acho que eu vou embarcar aqui, continuar essa discussão com este Sob o Sol de Satã, mas não prometo nada, vou pensar ainda neste caso, certo? Enfim, então é isso, deixarei na descrição
o link para o meu perfil no Apoia-se, assim caso você queira e possa contribuir financeiramente com este meu trabalho por aqui, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para o algoritmo dessa plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Eu só posso vir aqui e estabelecer todas essas dúvidas e todas essas questões de foro teológico, porque há quem contribua financeira ou algoritmicamente para esse meu trabalho, e em ambos os casos fica o meu agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplex.